Bom, dando continuidade ao que estávamos falando, né? Com relação à organização política, é importante que vocês tenham em mente, né, que no início dessa organização social, as comunidades sumérias, elas eram administradas então por conselhos, né, formados pelos anciãos, os homens mais velhos e respeitados, considerados os mais sábios do grupo, né? Eles eram responsáveis, então, pela construção dos canais de irrigação e decidiam as questões da justiça também, por exemplo. À medida que as cidades cresciam, a sua administração ia se tornando mais complexa, né? Ocorreram, então, mudanças na forma de governar. Por volta de 2500 a.C., o poder já que se concentrava nas mãos de uma única pessoa, qual seja o rei. Ele podia contar com o apoio de um conselho de anciãos, né, mas as principais questões eram decididas por ele, diretamente por ele. O rei era considerado então representante do deus da cidade, né? Ele também era um sacerdote, mas contava com o auxílio de muitos outros. Entre os seus deveres estavam aí garantir a fertilidade da terra, defender a população contra os inimigos, responsabilizar-se pela justiça e conservação dos templos, né? Os reis sumérios eles tornaram-se aí poderosos, né, e ricos, e alguns chegaram a possuir palácios com mais de 300 aposentos, né? Muitas vezes eram adorados, o que lhes dava ainda mais poder sobre o povo. Sobre esse tópico, seria importante destacar a dualidade de chefe político e religioso presente na figura do rei. Ele representava então não só a figura de soberano da população, mas também de Deus. Esse destaque é importante porque com a chegada dos princípios aí dos estados laicos, né, um pouco mais adiante, predominantes, sobretudo no mundo ocidental, poderíamos dizer, pouco se vê um chefe político, mesmo um rei, atribuindo a si, né, características religiosas. Não há mais essa mistura que havia antes, né, entre política e religião, o rei simbolizando a representação do próprio Deus na Terra, né? Portanto, é possível que haja alguma dificuldade, né, para se entender esse cenário, né? Importante, por isso, destacar que esse poder divino atribuído aos reis era uma das justificativas que os legitimavam a possuir todo o seu poderio, né, como o militar e o administrativo, aproveitando-se, de certa forma, da importância da religião para essas sociedades. Na esteira desse mesmo assunto, né, é importante dizer que os sumérios eram politeístas, ou seja, eles cultuavam vários deuses, né? Eles não separavam a religião da vida cotidiana. E assim a sociedade era marcada então por forte religiosidade. Um relâmpago, uma enchente ou uma doença, por exemplo, eram sempre relacionados a demônios, espíritos ou mesmo a divindades, né? Mensagens dos deuses, né? Por assim dizer, esses fenômenos da natureza. Todas as atividades humanas e os objetos, né, como o arado, a forma como se faziam os tijolos, entre outros exemplos, tinham um deus ou uma deusa para representá-los, né? Isso resultava em mais de 3.000 divindades, né? Vocês imaginem o que era isso. Somente os sacerdotes saberiam se comunicar, no entanto, com esses deuses, né? Espíritos, com esses demônios também. Por isso eles tinham um grande poder na sociedade suméria. As pessoas os obedeciam, então, e doavam oferendas para abastecer os celeiros, né, desses templos, né? Os templos eram considerados, então, o coração, por assim dizer, da cidade, né? Eram decorados com ricas esculturas e afrescos, né? São quadros também.
alguns tinham aí a forma do zigurate, né? Que é aquela forma piramidal, com degraus, né? Os sacerdotes costumavam ser donos de terras, muitas vezes arrendadas a outras pessoas para prática da agricultura, né? Também lhes cabia, né, assegurar a alimentação de pessoas em dificuldades, como, por exemplo, órfãos e viúvas, né? Alguns chegavam, então, a alimentar cerca de 1.000 pessoas. Bem, daí outro grupo, né, a deter aí poder e privilégio na sociedade suméria era o grupo dos altos funcionários públicos, por exemplo, que ajudavam aí os reis na administração da cidade e chefes militares, né? Como essas pessoas se dedicavam exclusivamente às tarefas públicas, o governo das cidades-estados garantia então a sua sobrevivência, né? Isso era possível devido à cobrança de tributos da população, né? Com relação aos militares, algumas cidades chegaram aí a possuir exércitos de mais de 5.000 soldados. Alguns eram efetivos e outros apenas temporários, né? Podia haver, por exemplo, um pelotão, né, formado aí por carpinteiros, por exemplo. Como evidenciam diversas imagens dessa época, né, várias imagens deixam claro isso, em suas batalhas os sumérios eles usavam elmos, escudos, lanças, arcos e flechas, né? É interessante esclarecer a vocês a razão de os militares, na época, terem uma grande importância social, né? Com a tendência aí de crescimento, além do estabelecimento da convivência com outros povos nos arredores, passou a ter a necessidade de um contingente militar, né, para aumentar as fronteiras da cidade e para se proteger também de ataques externos, né? Assim, os militares estavam, então, responsáveis pela segurança dessas cidades-estados e pelas guerras travadas, né? O que lhes dava aí uma grande responsabilidade na estrutura social, né? Hoje, a situação difere, né? É um pouco diferente, pois a tecnologia empregada ela é relativamente mais importante que o próprio contingente militar em si. Além disso, embora o aspecto bélico, né, ainda influencie diretamente as relações internacionais atuais, por exemplo, como o poderio dos Estados Unidos, inclusive nas áreas em que se encontram as cidades sumérias, outros aspectos, como os econômicos, cresceram e impactam, né? Ainda que indiretamente, cada vez mais nessas relações, inclusive suplantando aí as forças bélicas atreladas às nações. Num próximo vídeo, comentarei com vocês a respeito dos comerciantes, dos escribas e, por fim, de homens livres e escravos.